Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de contabilidade governamental avançada. Nesse tópico, nós vamos abordar o tema dívida ativa, ok? E para facilitar a nossa compreensão, nós dividimos esse bloco em dois. Então, nós vamos trabalhar primeiramente a parte teórica e, em posterior, nós vamos trabalhar a parte contábil e a nossa parte prática, ok? Então, vou chamar o nosso slide aqui e vamos dando sequência à nossa aula. Dívida ativa. O que é dívida ativa? É um direito a receber da Fazenda Pública. Débitos devidos de pessoa física ou jurídicas aos entes públicos, como governo federal, estadual, municipal, que foram inscritos como tal após esgotadas as tentativas de cobrança administrativa. Então, de fato, houve ali um débito, tá, de um terceiro, foi estabelecido um prazo para esse pagamento, só que o prazo transcorreu e não foi pago. E aí nós temos o que pode ser uma espécie de inscrição em dívida ativa, ou seja, vai ser verificado se há necessidade desse débito mesmo, se o débito é real e, se for real, se for apurado a existência do débito com não pagamento durante o prazo, há o dever de fazer essa inscrição. A Lei 43.2064, em seu artigo 39, vai estabelecer que os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária e não tributária, serão inscritos como receita do exercício que forem arrecadados nas respectivas rúbricas orçamentárias. Os créditos de que natureza este artigo, exigível pelo transcurso do prazo de pagamento, serão inscritos na forma da legislação própria como dívida ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. Então, primeira coisa, tem que haver o transcurso do prazo. Depois tem que ser apurado a liquidez e a certeza desse crédito. Tá? Posteriormente, há a inscrição desse título de dívida ativa. A dívida ativa, como nós já vimos, ela pode ser tributária ou não tributária. A tributária são aquelas que derivam de impostos, taxas, contribuições previdenciárias, multas tributárias, entre outros, ou seja, que advém da parte tributária. A dívida ativa não tributária engloba débitos originados de obrigações diversas, que não são de natureza fiscal, como multas administrativas, taxas de serviços públicos não relacionadas à tributação, indenizações por danos ao patrimônio, entre outros. E nós temos os exemplos de dívida ativa tributária: imposto de renda, ICMS, PVA. Exemplo de dívida ativa não tributária: multa de trânsito, taxa de licenciamento, taxa de ocupação de solo público. Isso não é tributo, ok? Tem um adendo aqui, uma observação: o empréstimo compulsório e contribuições são considerados dívida ativa não tributária. Por que isso? Porque a lei que regula a dívida ativa, que estabeleceu esse conceito, é a Lei 43.20 de 64. E 64 ainda não vigia essas duas modalidades, essas duas espécies de tributo, que só foram ser incluídos na legislação tributária em 1988 com a Constituição Federal. Então, empréstimo compulsório e contribuições são considerados dívida ativa não tributária. Contabilização aí da dívida ativa, como que vai se dar? Tá? A dívida ativa, ela não vai se dar somente no valor do débito inicial, mas como transcorreu o prazo, houve atraso, normalmente vai haver uma atualização monetária e multas de juros e demora, ok? Basicamente, é isso que nós vamos ter. Segundo a Lei 43.20, a receita de dívida ativa é orçamentária, pois pertence ao exercício em que foram arrecadados. Crédito em moeda estrangeira.
Os valores da moeda estrangeira escrita em dívida ativa serão convertidos conforme as seguintes condições. Vamos lá. O crédito é em valor de moeda estrangeira, nós temos que seguir esse passo a passo para podermos apurar na moeda nacional, fazer a conversão. E como que isso é feito? Deve ser convertido pela taxa do câmbio oficial para a compra. Primeira coisa, existem diversas taxas de câmbio, tá? E o câmbio que vai ser utilizado vai ser o câmbio para compra, ok? A conversão deverá ser feita na data da notificação ou intimação do devedor. Mas se não houver notificação ou intimação, tá? A data da inscrição da dívida ativa será considerado para fazer a conversão. Então, em qual data se dará? A princípio, a regra é data da notificação ou intimação. Mas se não for realizada notificação ou intimação, se dará pela data que vai fazer a inscrição. Ok? Então, vamos dizer aí que a autoridade pública tentou notificar ou intimar ali, tá, o devedor referente à sua dívida, ok? Não achou. Aí, normalmente, o que o poder público vai fazer? Vai fazer a citação por edital. Citou por edital, teve notificação, teve intimação? Não. Então, provavelmente, tá, como que vai ser convertido essa dívida em moeda estrangeira? Vai ser convertida na data que for ser realizada a inscrição na dívida ativa. Conversão vai ser essa data. A dívida ativa, como nós vimos, inclui atualização monetária e juros de mora. Vamos ver uma questão aí para refrescar nossa memória, colocarmos em prática aí tudo que nós vimos até agora. Analista administrativo, área 2, Anvisa 2013. De acordo com a Lei 4320 de 64, é correto afirmar que os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão escritos na forma da legislação própria como créditos adicionais, dívida ativa, créditos suplementares, exigíveis a longo prazo, créditos extraordinários. Pessoal, esse é o conceito de dívida ativa, tá? Então, o crédito da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, exigível porque o prazo se esgotou e o credor não pagou, o devedor, perdão, não pagou o que devia para os cofres públicos. O que a autoridade pública vai fazer? Vai fazer a inscrição de dívida ativa. Então, a alternativa de número B é a nossa resposta. Segunda questão, Sebrasp, auditor do Estado, Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, 2024. Com relação a receita e despesas públicas, descentralizada, orçamentária e financeira, dívida ativa e restos a pagar, julgue o seguinte item. A dívida ativa compreende os valores devidos ao ente público, provenientes de tributos e multas, não pagos dentro do prazo legal. Então, a dívida ativa compreende essas modalidades? Estão dentro do conceito de dívida ativa, tá? Os valores de tributo e de multa que não foram pagos durante o prazo? Exatamente, tá? Nós temos outros casos? Temos, mas esses casos estão compreendidos. Então, correta a afirmativa, tá? Outra questão, analista judiciário, contadoria, TRF3, 2016. A Lei 43.2064 estabelece que dívida ativa é um crédito da Fazenda Pública classificado como processado e não processado. Que isso? O que é processado e não processado? Que tipo de crédito é esse? Não existe. Ok? Crédito da Fazenda Pública. E essa receita abrange o crédito tributário e não tributário,
cujo recebimento não está sujeito à atualização monetária. Olha, a primeira parte está bem correta, até a vírgula, né? O crédito da Fazenda Pública é a receita, tá? Que abrange crédito tributário, até que dá ok, não tributário, ok, cujo recebimento não está sujeito à atualização monetária. Ó. O que tornou essa assertativa incorreta é o não. Por quê? Porque a gente viu que há atualização monetária e pode haver juros de mora, ok? Letra C, débito, dívida ativa é débito, já está errado aqui. Débito, errado também. É um crédito da Fazenda Pública e sobre os recebimentos dessa receita inclui multa e juros de mora incidentes sobre o encargo de que trata. Então, há um encargo a ser pago e sobre esse encargo há juros e multa. Certinho. Letra alternativa E. Ok? Então, resposta letra E aí. VUNESP, auditor de controle interno, Controladoria Geral do Município de São Paulo. A dívida ativa é composta por todos os créditos do ente público de natureza tributária apenas. Somente existe dívida ativa de natureza tributária? Então, esse é apenas aqui, ó. De natureza não tributária apenas, existe somente não tributário? De natureza tributária apenas, olha, apenas de novo aqui. Seja ele de natureza tributária ou não tributária, depois de esgotado o prazo fixado para o pagamento. E vamos ver a outra. Seja ele de natureza tributária ou não, sendo incluídos no mês seguinte. Opa, não existe isso. O mês seguinte é o fato que gerou. É depois do decurso do prazo. Tá bom? Então, alternativa D é a nossa resposta. Ó. Ok. Então, pessoal, a gente viu que o conceito aí de dívida ativa é um conceito bastante amplo aí. E é bastante interessante nós abordarmos todos esses conceitos e, posteriormente, partirmos para a prática. A classificação da dívida ativa receberá a mesma classificação da receita principal. Por exemplo, se é uma receita decorrente de arrecadação de imposto de renda, a receita da dívida ativa relacionada ao imposto de renda não pago será uma receita corrente, ou seja, se a receita que deu origem à dívida ativa é corrente, então a dívida ativa tem que ser classificada como corrente. Então, tem que seguir a mesma classificação. Como que é escrito a dívida ativa? É no próprio órgão? Então, aqui a gente faz a pergunta de como que é feita essa inscrição. Normalmente, todos os entes vão fazer a inscrição de dívida ativa na sua procuradoria. Então, aqui no âmbito da União, tá? Os créditos da União, quem que vai fazer aqui a inscrição de dívida ativa? A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então, por exemplo, vamos dizer aí que o Ministério da Agricultura multou alguém não pagou a multa no prazo, e aí vai ficar por isso mesmo? Não, normalmente aí o Ministério da Agricultura vai mandar essa multa, tá, para escrever em dívida ativa. Só que não é ela que faz essa inscrição, tá? Normalmente é quem? A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura faz parte da União Federal. Tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. Borrou um pouquinho a tela. Ok. A União Federal. Ok? Então, basicamente, isso é o que vai acontecer. Agora, existem alguns órgãos, por exemplo, na administração federal,
que são autarquias e fundações públicas. Esses, em regra, quem vai escrever a dívida ativa deles é esse órgão aqui, ó, Procuradoria-Geral Federal, PGF. Tá ok? Com exceção de duas autarquias, que é o INSS e o Bacen. Esses dois órgãos, INSS e Bacen, eles têm uma procuradoria própria. Existe a Procuradoria do Banco Central e a Procuradoria do Instituto Nacional de Seguridade Social. São duas autarquias que têm ali suas procuradorias próprias. Então, não há necessidade da Procuradoria-Geral Federal fazer a inscrição de dívida ativa desses dois órgãos. Ok? Então, dentro da entidade União Federal, nós temos quem? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Procuradoria-Geral Federal. E esses dois órgãos, INSS e Bacen, também têm suas procuradorias próprias. Tá? CESP, Analista Judiciário, Área Administrativa, TRE Piauí. Julgue o item. A inscrição em dívida ativa de natureza tributária da União compete à SOF? Secretaria do Orçamento Federal? Será que é a SOF que vai fazer essa inscrição? Não. A SOF não é competente para isso. Tá? Quem é que faz a inscrição de dívida ativa de natureza tributária da União? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Faltou uma palavra aqui, pessoal. Geral. Tá bom? PGFN. A questão está errada, afirmativa em si. Então, a inscrição de dívida ativa, ela vai seguir aí esses seguintes passos, tá? Para a inscrição no órgão de origem, vai ser feito aí um fato modificativo diminutivo. Em compensação, no órgão que vai fazer a inscrição, que é a Procuradoria, deixa eu ajeitar aqui, só um minutinho, que é a Procuradoria, o que acontece? Ele vai ter um fato modificativo aumentativo. Por quê? Porque o crédito vai sair daqui e vai vir para cá. Tá ok? Então, deixa eu melhorar aqui. Saiu errado aqui. Tá? Só que no ente federativo o fato é permutativo. Professor, não entendi o que aconteceu. Vamos lá. O mesmo exemplo que a gente deu, o Ministério da Agricultura, ok? Ele tinha, tá? Ele tinha uma receita a receber aqui, um determinado valor. O contribuinte não pagou. Ele mandou para PGFN essa inscrição. Ok? Essa inscrição. Aqui houve o quê? Diminuiu o saldo. Então, o fato modificativo é o quê? É diminutivo no órgão de origem. Aqui em cima. Já aqui na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o valor o que é aumentativo. Mas tudo não pertence à União. Tudo isso aqui, ó, é União. O ente federativo é União. Então, dentro da União, não teve nem aumento, nem diminuição desse valor. Só saiu de uma conta de um órgão e foi para outro. Mas tudo pertence à União Federal. Então, dentro da União Federal, o fato é permutativo. Tá ok?
Então, isso aqui é bastante importante, isso cai muito prova, tá? O recebimento é um fato permutativo, então houve o pagamento da dívida ativa, tá? O que acontece? Vai haver ali um fato modificativo aumentativo? Não, é permutativo. Ok? Porque a gente já reconheceu lá no início da dívida, quando fez a inscrição da dívida principal, nós já registramos esse fato aumentativo. E aí não vai fazer aumentativo de novo. É apenas permutativo agora. Ok? E o cancelamento, pessoal? O cancelamento é diminutivo. Por quê? Porque se no início eu escrevi, eu aumentei, reconheci a dívida lá no início. Fiz ali as alterações para cobrar em valor de dívida ativa através de fato permutativo. Vi que a dívida não prosperava, precisava de cancelamento. Ou seja, esse saldo aqui, ele continuou. Eu tenho que fazer o quê? Dar baixa nele. Então, um fato modificativo diminutivo. Ok? Inscrição, cancelamento e recebimento. A inscrição e cancelamento, independente da execução do orçamento, ou seja, é uma receita extra-orçamentária. Eu vou reconhecer como receita extra-orçamentária. Ok? Por quê? Porque depende de condição. Tá? Já o recebimento, que é o fato do ingresso da receita, ela é reconhecida como orçamentária, porque aqui de fato acontece ali o ingresso do recurso no órgão público, na entidade pública. Os créditos referentes à dívida ativa devem ser inicialmente registrados como dívida ativa do ativo não circulante, porque em regra você não sabe quando vai receber. Porque se o fornecedor não pagou no prazo, foi escrito em dívida ativa, em regra se presume que não tem como determinar ali. Então se joga para longo prazo, que é o ativo não circulante. A não ser que um ente tenha condições de estimar com razoável certeza o montante do crédito inscrito em dívida ativa com expectativa de recebimento até 12 meses da data das demonstrações contábeis. Esta poderá ser classificada para o ativo circulante. Então, se o órgão ali de inscrição tem certeza ou tem como estimar ali a possibilidade muito grande de receber nos 12 meses, ela pode escrever ali no ativo circulante. Grupo da conta contábil, tá? Nós já vimos que nós temos 8 classes, tá? Referente ao grupo da conta contábil, aos grupos, tá ok? E aí a gente vai ver que no 1 a gente tem ativo, 2 passivo, patrimônio líquido, 3 variações patrimoniais diminutivas, 4 variações patrimoniais aumentativa, 5 controle e aprovação do planejamento do orçamento, 6 controle e execução do planejamento do orçamento, 7 controle de devedores, 8 controle de credores. E aí, pessoal, a gente vai ver que nós temos aqui diversas subcontas, tá, dentro dessas classes, ok? Então vamos lá, uma questãozinha aí para melhorar a nossa vida. No plano de contas aplicado ao setor público, as contas contábeis, inscrição de réis a pagar, execução de réis a pagar e execução da dívida ativa pertencem respectivamente às classes. Então, inscrição de réis a pagar é classe 5, 5.3, tá? Execução de réis a pagar é 6.3. E execução da dívida ativa é 8,
Ok? Vamos conferir isso? Então ficaria 5, 6 e 8. Olha aqui, ó. Ó, inscrição em réis a pagar, execução em réis a pagar e execução da dívida ativa aqui, ó. Ok? Execução da dívida ativa. 5, 6 e 8. 5, 6 e 8, alternativa D. Vamos confirmar isso? Exatamente, gabarito letra D. Pessoal, dando continuidade aqui à classificação desse plano de contas, a gente vai ver que existe dívida ativa tributária e não tributária, tá? E como nós vimos, a tributária estão vinculados aí à execução daquilo que é tributo. E já a dívida ativa não tributária, a contratos e outras obrigações legais, sem ser tributo, ok? A administração, a gestão administrativa judicial, administrativa e judicial da União, tá? Vai se dar através da AGU e a dívida ativa tributária vai ser cobrada por quem? Pela PGFN. Já a dívida ativa, tá? Referente às autarquias e fundações pela Procuradoria Geral Federal, ok? Já nos estados e municípios, existem leis próprias para que esses órgãos organizem administrativamente. Tá? Então, por exemplo, o Estado, a lei orgânica do Estado vai disciplinar isso. No município do Estado, a Constituição do Estado, perdão, tá? E no município ali, normalmente a lei orgânica vai disciplinar isso. E aí, pessoal, a gente para aqui, a gente dá um pause aqui. Por quê? Porque a gente vai dar continuidade aqui numa segunda parte, tratando da contabilização da dívida ativa em um vídeo de número 2, ok? Então a gente interrompe aqui e continua num segundo bloco.